Boa noite. Bem-vindos a mais esta edição do TPA Repórter. Uma família divulgou a notícia de que um parente seu regressou ao mundo dos vivos depois de quase 2 anos da sua morte. O jovem morreu depois de uma colisão entre 2 motorizadas. O acidente aconteceu a 500 metros da casa onde vivia, na aldeia de Quimpemba, na comuna do Sumba, município do Soio, província do Zaire. A história que se segue começa num óbito, causa 2 mortos, recomeça num cemitério e termina numa cadeia. No dia 31 de julho de 2002, o jovem Samuel João Inês e outros habitantes das aldeias da comuna do Sumba encontravam-se no óbito do Sr. João, um mais velho muito conhecido na região. A dada altura, o maruf, uma bebida tradicional, acabou. Foi solicitado que se comprasse mais num bairro vizinho. Samuel e seu amigo partiram nesta motorizada, compraram a bebida e no regresso envolveram-se num acidente. Foi uma colisão entre 2 motorizadas, uma dirigida pelo Samuel e outra pelo professor que também vinha do óbito. O mais velho vinha num sentido e o falecido no outro, onde foi comprar a bebida quando a colisão aconteceu. A jante da frente da motorizada, dirigida pelo jovem Samuel, ficou neste estado, toda retorcida. E segundo o tio, o acidente aconteceu justo neste lugar. Onde é que encontrou o seu sobrinho? Eu encontrei o meu sobrinho deitado aqui. E o outro senhor que estava ali. E na altura ele mexia, se falava, disse alguma coisa? Ele nada mexeu. O outro é que estava a mexer. Os familiares que chegaram primeiro no local do acidente afirmam que depois da colisão, as 2 motorizadas não caíram. O mais admirável que foi, as 2 motos baterem-se e ficaram de pé. Ninguém saiu lá, ninguém foi cuspido. Com uma certa velocidade, mais ou menos de 70 ou 60. E depois onde fizeram o acidente é um local visível. O avô que tinha ficado com a mãe, é que vinha correr. Veio encontrar o neto aqui, fez assim na moto. Depois ela, a mãe, com a avó do Sami, é que puxou o neto. Depois, e quando não estava a conseguir mais de puxar mesmo, de levantar, ele deixou aqui. Os 3 acidentados foram transportados para o Hospital Municipal do Soio. Segundo o livro de registro, as vítimas deram entrada no banco de urgência por volta das 15 horas do dia 31 de julho de 2012. O diagnóstico médico para os 3 pacientes era reservado. Apresentavam um estado muito crítico. Não falavam, só apenas um. O que sobreviveu só que estava conseguindo falar um pouco. Os 2 estavam em estado de coma. Depois de receberem assistência no banco de urgência, os médicos trouxeram os pacientes para este quarto, onde são internados os pacientes que têm problemas ligados à ortopedia. O professor Adão, de 63 anos de idade, ficou internado aqui, nesta cama, na cama número 1. Já o jovem Samuel, ou Sami, como era carinhosamente chamado, foi internado e ficou aqui nesta cama, na cama número 8. Durante este tempo todo, ele permaneceu em estado de coma. 4 horas depois do internamento, ele faleceu. Teve um trauma crânioencefálico, como está aqui, teve uma contusão cerebral e uma fratura da base do crânio. Depois de clinicamente dado como morto, o corpo do jovem Samuel Inês permaneceu no leito por mais 1 hora. No mesmo dia passaram muitos pacientes que não morreram, mas esses 2 é que faleceram no mesmo dia. E como de hábito, nós quando morre alguém, preparamos o cadáver, pelo menos com uns 30 minutos ou 1 hora de paciência na cama e tudo aí, e levamos a múmia, o corpo para a morgue. Naquele dia, o hospital registrou uma morte, por isso, os funcionários descartam a possibilidade de troca de cadáveres. É impossível porque, como máximo 2 corpos, não tem como trocar, porque a família, quando chega, conforme manda a tradição, eles lavam e metemos na morgue. E
Consoante o tempo, nós temos que ver se o corpo está bem conservado ou não. Então, para haver troca, é impossível. Soio nunca pode ter num registro esse tipo de caso de troca de cadáver, porque a nossa morgue aqui, às vezes, quando só fica um cadáver único, às vezes é um bebê, um adulto, mas trocar é muito difícil, porque nunca foi mais de 4 ou 5 cadáveres na morgue, é difícil. E nós, com a cultura que nós temos, quando morre um ente querido, o indivíduo é bem protegido, no dia inteiro, a banho e tudo, a certificação e tudo. É difícil que no local como Soio desse que haja troca de cadáveres. Na manhã do dia seguinte, o funcionário da morgue aplicou ao corpo do jovem Samuel uma dose de formol para melhor conservá-lo. A mãe chorou muito quando ele morreu? Sim. Estava chorando muito. Estava aqui, o óbito estava aqui. No dia da cerimônia, foram os familiares que prepararam o corpo para o funeral. Bem, o corpo é familiar, para os tios, os sogros deles e todos. Toda a família estavam lá. Cumpridas as formalidades, o cortejo fúnebre partiu para a localidade de Quimpemba, na comuna do Sumba, sua terra natal. Foi assim que aconteceu no ritual fúnebre do jovem Samuel João Inês. Estas imagens fazem referência a um outro óbito que seguiu o mesmo ritual. A família lembra que comprou um caixão com vidro para que todos vissem pela última vez o rosto do jovem. Vi mesmo, na minha cara, vi. Na minha vista, vi Sami inteiro. O corpo que vocês sepultaram é mesmo ele? É mesmo ele mesmo. O caixão custou quanto? $350. A cova teve mais de 2 metros de profundidade. O óbito durou 7 dias e reuniu membros da família vindos de vários pontos de Angola, amigos e pessoas do Soio, Sumba e aldeias vizinhas. Chorou mesmo? Não imaginas como choramos. Choramos bastante pela sua morte. Este é o retrato do jovem Samuel João Inês, nascido aos 15 de agosto de 1986, na localidade de Quimpemba, comuna do Sumba, município do Soio. É filho primogênito de Maria Inês, criado pelo padrasto. Nasceu e cresceu neste bairro. Descrito como uma pessoa alegre, amigo dos amigos, alguém sempre pronto a ajudar o próximo. Quando vê do povo, traz laranja, oferece. Se dava com todo mundo, sim, é verdade, muito bem. Era um jovem sincero, muito bom. Por acaso se dava com muita gente que ele encontrava. Era quase um amigo como irmão. Comemos junto, bebíamos junto, fizemos junto o que lá, ambientes. Lamentamos muito mesmo. Lamentamos a morte desse jovem, porque daquele que você tem estado com ele e hoje desaparece, temos que lamentar. Gostava de andar de motorizada. Esta ele comprou com o dinheiro que ganhou quando trabalhou como cobrador neste carro, que era dirigido pelo seu primo Ixará Sami. Na aldeia, Samuel João Inês vivia com a esposa e os filhos em casa do avô. Em 2012, começou a construir a sua própria casa quando a morte o surpreendeu. Esta é a casa que o Sami estava a construir para viver com a esposa e os 4 filhos. Ela é toda feita de bordão e tem 2 cômodos. Quando ele faleceu, a casa ainda não tinha cobertura. Depois do seu falecimento, a família terminou a obra. Agora quem mora aqui é o avô
e os netos. Parte da casa em que Samuel viveu ruiu. O avô disse que se o neto estivesse vivo, já teria reparado a parte destruída pelas chuvas. Aos 24 anos, Samuel, também conhecido por Sami, tinha 4 filhos, 2 meninas e 2 rapazes. Era uma pessoa carinhosa e dedicada à família. As cunhadas dizem sentir saudades do jovem, que era muito querido e tratava bem os parentes. Lamentamos bastante pela sua morte. O Sami nunca nos envergonhou. Casou com a nossa sobrinha e não chegaram à velhice. Os amigos sofreram muito com a sua morte. Chorei muito, mãe. A partir do sonho, chorei muito. Até que eu fui lá no Quimpemba, chorei muito. O professor, que emprestou a motorizada, arcou com todas as despesas, trocou a jante da frente e outros amortecedores. Que custa 8.000 kwanzas, esta aqui custa 8.000 kwanzas. A janta até, de facto, a janta não comprei. A janta não comprei, naquela moto antiga que eu tinha, é que tirei para poder repor isso, meter isso. Esta coisa aqui, esta aqui custa 4.000 kwanzas. E hoje a moto anda? A moto anda, tá bom. Okay. A comunidade conformava-se com o desaparecimento físico do jovem que perdeu a vida na flor da idade, aos 24 anos. A viúva cumpriu o luto de 12 meses e depois foi para a casa da sua família, levando consigo os 4 filhos. Luto um ano. Depois ia vulo luto. Cumpri o luto durante um ano. Depois de tirar o luto, regressei para a casa dos meus familiares. O padrasto sentia a falta do enteado e as caminhadas para ir à lavra tornaram-se solitárias. A mãe procurava retomar a rotina. Disse ter perdido mais de 10 quilos com a morte do Sami. Veja como estou. Este não é meu corpo. Emagreci muito. À perda física juntavam-se os tormentos dos sonhos. Segundo ela, sonhava com um filho que lhe vinha dizer com frequência que não estava naquele caixão que desceu na sepultura. O que foi sepultado pareceu ser um corpo, mas na verdade era uma bananeira. Os espíritos o levaram para o mundo das trevas. A partir daí, onde fez o acidente. Estava numa fazenda na província do Ix, para onde foi levado por um grupo de pessoas pouco depois da colisão entre as duas motorizadas. O Ix estava exercendo trabalho dias e noites e ele foi um chefe do grupo. São várias pessoas que estão lá e ele, por sua vez, ele vinha fazendo sempre compras nessas cidades levar. Também diz que há muita gente que está lá que querem reaparecer. O corpo que todos viram e transportaram para o hospital, apesar de ter a sua aparência, não era ele. Então o que enterraram aí? O que nós sepultamos, podemos dizer que foi uma bananeira em forma de pessoa. Nós, como não temos a capacidade de ver além, acreditamos que foi o nosso filho. Na verdade, o rapaz foi trabalhar na fazenda. A mãe acreditava no que o filho dizia em sonho e contava aos membros da família. O tempo foi passando e os sonhos eram cada vez mais frequentes. Eu não morri, fui na Mayombola, por isso vou regressar. E depois começou a ser visto. Para a família, o jovem Samuel tinha sido enfeitiçado. No mesmo dia que ele faleceu, antes de ser sepultado, começou a ser visto em vários lugares. A morte de Deus não é assim, porque ele, quando chama, a pessoa não volta. No cemitério foi necessário procurar a outra parte da cruz que foi jogada no capim, na altura em que a família desfez a campa. Neste cemitério estão sepultados membros da família Ntsandebaca. São sobrinhos, tios, primos, avós e tias. O último funeral da família que foi realizado neste cemitério foi do jovem Sami. Por que não tem aquele habitual monte de areia que estamos a ver noutras sepulturas? Espalhamos este monte de areia, através do que ele vinha sempre dar o sonho
de nós espalharmos areia. No sonho ele dizia sempre, vão espalhar areia, porque eu não estou lá no cemitério. Segundo a nossa tradição é assim, tem que se meter o copo e o prato e o garfo e o que é a cruz. E o que significa que é esse copo, prato e garfo? Não, segundo dizem que onde nós estamos a ir também comemos. Na localidade de Quivembazinga, fomos ao encontro do rei Nefonso Quivembazinga, o rei da zona, autoridade máxima da região. Nós vamos escutar do rei qual é a posição dele e o que ele acha sobre este acontecimento que mexe ainda com os habitantes desta comuna. O rei, ajuda-nos aqui a entender o que pode ter acontecido. Eu também não posso saber, porque eu não sou como os outros, eu sou feiticeiro, não. O rei acredita que o feitiço existe? Não existe. E que o feiticeiro pode fazer mal a alguém? Pode. Pode fazer mal a alguém. Inclusive matar? E mata. Mas isso é a primeira vez que já vimos uma pessoa morta e vai sair outra vez. Nunca vimos. Quando o feiticeiro mata, a pessoa morre e não volta? Morre, não volta mais. Nunca vimos uma pessoa morreu, ou com Deus, ou com o feiticeiro, vai sair outra vez. O feiticeiro que lhe fez mal é fraco, ele conseguiu fugir. Então, é fraco. Ele não morreu, para bem dizer que é morto de Deus, mas é magia negra. Eu posso dizer que alguém vendeu-lhe. Segundo a mãe, Sami dizia que algum dia regressaria, tão logo se libertasse dos seus raptores. Eles pegam só um momento e o tempo, mas eu vou sair, disse isso. Cada 2 anos, cada 3 anos, vai campai. O regresso à vida do jovem Samuel começou a ser vista como uma certeza. Os contos da mãe sobre os recados do filho espalharam-se pelo sonho. Não tardou, começaram a chegar notícias de que o jovem Sami foi visto nesta e naquela aldeia. Boa parte das aparições aconteciam em óbitos, sobretudo aqueles em que não estavam os seus parentes. Porque o Sami apareceu aí no sonho. Uma pessoa que morreu apareceu. Mas só estava a se apresentar nas outras pessoas particulares. O pai biológico mostrou-se indeciso. Não sabia dizer se tratava do seu filho, que supostamente ressuscitou. Se o exame der negativo que não é seu filho, qual vai ser a sua posição? Eu, na minha parte, posso tomar outra forma de... Falando primeiramente com a pessoa que ele pegou, aonde ele saiu. E daí vamos fazer inquérito como iniciou essa história. Então, nesse momento, é por isso que eu estou um bocado na reserva. Ficamos a saber que o pai biológico não poderia falar em nome do seu filho, porque não registrou Samuel João Inês e nem fez o seu pedido, como manda a tradição desta região. Por isso, as pessoas o ignoravam. Foi o padrasto que viu e reconheceu o jovem como sendo o seu enteado, que havia morrido há quase 2 anos. O reencontro entre o padrasto e o alegado morto-vivo aconteceu próximo do cemitério do Camama, no Soio. Samuel João Inês foi reconhecido pela mãe, pelos irmãos, primos, tios e bisavós como sendo a mesma pessoa que alegadamente ressuscitou. A família o acolheu com carinho. Quem sonhava e esperava com ansiedade pelo regresso do filho era a mãe, mas quem viu o suposto Sami ressuscitado foi o padrasto. Foi mesmo aqui neste espaço? É mesmo aqui, sim, que encontrei o Sami. Foi no sábado, dia 26 de julho, quando o padrasto disse ter avistado o jovem Sami aqui, nesta área, próximo ao cemitério da Camama. O padrasto vinha da comuna do Sumba em direção ao Soio e o jovem fazia o trajeto contrário. Quando ele viu, ele mandou parar. Para. O que é? Eu vi uma pessoa. Quem é? É o Samuel. Sami? Qual é esse Sami? Aquele Sami que é falecido. Então daí parei o carro. Justo aqui neste lugar, o padrasto desceu da viatura que o transportava e pediu para que o motorista esperasse um pouco, uma vez que ele queria ver se aquele jovem que ele tinha avistado era mesmo o Sami. Desceu da viatura
e foi ter com o jovem, mas o jovem não parava de andar. Foi então que ele chamou pelo nome, Sami, Sami. Ele olhou para trás e esboçou um sorriso. Aí, o padrasto já não teve mais dúvidas. Para ele, era mesmo o Sami. É esse mesmo? Comecei a olhar. Sim, é esse mesmo. Foi muita emoção. Foi muita emoção mesmo. Tudo aconteceu quando faltavam 4 dias para completar 2 anos de morte. Eu estava muito sujo mesmo. Sujo mesmo. Até eu senti, da forma que eu conhecia o enteado, eu logo fiquei mesmo assim, mas Deus não deu para chorar. O padrasto precisou de ajuda do motorista da viatura, dos ajudantes e de um tio que teve que jogar água benta para acalmar o jovem que supostamente regressou do mundo dos mortos. Sobe, não queria subir. Então o administrador falou, olha, você não quer subir, então eu vou buscar a polícia. E daí ele entrou no carro. Como é que se sentiu quando recebeu a notícia de que o seu sobrinho ressuscitou? Deixa, mãe. A alegria que senti foi imensurável. Passei a noite sem dormir, só a cantar e louvar a Deus, porque sou diácono. Ficou muito feliz? Até agora. A notícia do suposto regresso do jovem Samuel João Inês surpreendeu até o médico que passou o atestado de óbito. E como espanto, vieram a ter conosco esse indivíduo ressuscitou. Portanto, o testemunha ocular que nós temos é do nosso livro de registro. Toda a família acredita que este é o jovem Samuel que regressou à vida. É o mesmo Sami, é o mesmo Sami. Que é mesmo ele, não tem dúvida. Sim, é mesmo meu irmão. É o mesmo Sami. Tenho a certeza que aquele é o meu bisneto, porque fui eu que o desmamei do seio da mãe, até que cresceu e casou. É vosso filho mesmo? É um fenômeno. É a mesma pessoa que morreu e ressuscitou? É mesmo. O que te dá a certeza de ser a mesma pessoa? Porque era meu amigo, ia na minha casa, comprava gasosa, ficávamos juntos. É mesmo ele. É ele mesmo que retomou a vida. Realmente, aqui na província do Zaire, concretamente no Soio, pronto, vimos uma coisa que nunca vimos na nossa vida. Eu também nunca vi desde que fui nascido. É um morto-vivo. É um morto-vivo. Que agora era difícil adaptar-se à sociedade, agora adaptou-se à sociedade. Ele ficava 1 semana, 2 semanas, 3 semanas sem dormir. Ele fazia isso, pronto, já era suficiente. E depois comia 1 ou 3 vezes por semana. Pronto, desde que tinha comido 3 bolas de fungo, nunca mais comeu durante 3 semanas. A mãe diz que o sinal que apresenta na cabeça é o mesmo que o filho tinha antes de morrer. Foi fruto de uma catanada que levou durante uma briga na aldeia. O que é que lhe faz crer que este aí é o seu filho? O nariz dele e o sinal na cabeça. Esta é a fotografia do jovem antes de morrer e este é o seu retrato atual. E se a família dele aparecer? Aquele filho é meu. Eu é que conheço o meu filho, inclusive os sinais. Não são os cerca de 2 anos que ele desapareceu que vão fazer com que eu não o reconheça. Quem nasce o filho é a mãe. A mãe confirmou, o seu padrasto até, eu confirmei. Ninguém pode aparecer mais dizendo que o filho dele. A esposa afirma que este é mesmo o pai dos seus 4 filhos, mas recusa-se a voltar ao convívio com o homem que já viuvou. A família está sentindo uma intimidação, dizendo que durante os seus anos este homem, ele morreu. Este ali é morto-vivo, não pode retomar mais com ele. Mas eu disse, minha mulher, eu não morri. Eu não morri, cheguei a estar contigo e nós criarmos os nossos filhos na maneira que Deus nos uniu. No princípio, a recusa era maior. Hoje, porém, há uma certa aproximação por causa dos filhos. 2 famílias disputam o parentesco e a guarda de um adulto. Os angolanos dizem que ele é o Sami, que alegadamente voltou do além para o mundo dos vivos. Já os congoleses afirmam que é o Jadot e que nunca morreu. A notícia da ressurreição de Samuel Inês deixou assustada a população que buscava explicações sobre este sucedido. Governo, poder público,
A autoridade tradicional e polícia juntaram-se para esclarecer o assunto. A polícia científica foi convocada. Peritos do Laboratório Nacional de Criminalística colheram amostras para exame de DNA. No município do Soio, a notícia deixou assustada a população que buscava explicações sobre o fato. Morreram muita gente, nunca vieram. Eles são os únicos que escolheram Deus para ressuscitar para vir. Nós estamos equivocados como cidadãos, não sabemos qual é a verdadeira notícia que se houve ressurreição ou não. Eu nunca ouvi essa história de que alguém morto depois de 2 anos ressuscitou. Portanto, quando essa notícia apareceu no município, abalou bastante a população e pôs agitado todo o município desse município. A viúva do professor, que morreu em consequência do mesmo acidente, quis saber por que o seu marido também não regressou. Não consegui perguntar ao pai como é que ele está lá ou não. Não consegui perguntar. As autoridades locais mobilizaram-se para esclarecer o fato, uma vez que a população cobrava explicações. Minha maior preocupação é, de facto, esclarecer a situação. A entrevista com o suposto ressuscitado não foi fácil. Apesar de estar tudo acertado, só no 3º dia conseguimos arrancar dele algumas palavras. Eu regressei à minha terra, junto da minha família, consoante a vontade de Deus. Pediu-nos vinho porque queria beber. Deitou uma certa quantidade de vinho ao chão e serviu-se. Não bebeu muito. Saímos depois para um passeio pela cidade. Houve mesmo quem procurasse tocar. Mas houve também aqueles que preferiram nem sequer olhar o fenômeno. Muitos vêm para lhe zombar, muitos vêm para lhe rir. Então, nesse contexto, que ele se limite. No carro, tentamos mais uma vez entrevistá-lo. O padrasto disse que ele não está a falar português. Como antes ele só sabia falar português e dialeto, agora ele fala bem inglês, francês, entre outras línguas. Apesar de todas as tentativas, Sami permaneceu calado. É uma pessoa com variação de humor e comportamento difícil de descrever. Permanece horas sentado e sem dizer uma só palavra, movimentando apenas as mãos. Fica dias sem dormir, alimenta-se pouco. Tem as pernas inflamadas, a família fala em falta de repouso. Em alguns momentos fica com o olhar perdido e pestaneja bastante. Noutros, o olhar é aterrado. Em alguns momentos esboça um breve sorriso. Torna-se ainda mais introvertido quando vê as câmaras e microfones. O suposto morto-vivo está a receber apoio espiritual de uma igreja. Dando apoio espiritualmente às orações. O pastor afirma que o jovem Samuel regressou com uma missão. E ele gostaria de seguir a Cristo como seu Salvador. O temor é que ele tenha seguidores e os supostos 24 mortos-vivos que ficaram na dita Mayombola regressem e formem uma seita religiosa. Veio para aqui um avô dele, que é o pai da própria mãe, dizia que não, ele veio para depois fazer orações para curar. Tá, não vai curar ninguém. Ele vai preocupar-se, fazer o seu negócio. A preocupação dele é de terem dinheiro e terem negócio, um negócio, porque até o padrasto, a maioria dos visitantes que vão para lá, ele pede logo um quantitativo de 3.000 para ceder, antes de ver o tal morto. Então, aí inicia o negócio. Estão a pecar. O Senhor está a pecar. Mesmo sem o resultado do exame de DNA, a polícia declarou ter esclarecido o assunto. Deteve o padrasto e o suposto morto-vivo por alegado uso de identidade alheia e apresentou a família verdadeira do jovem. É a primeira vez na história do Soio que 2 famílias disputam a guarda e o parentesco de um adulto. Para os angolanos, ele é o Sami, que alegadamente ressuscitou e veio do além. Em busca da verdade, a polícia científica entrou em ação. Peritos do Laboratório Nacional de Criminalística deslocaram-se ao Soio para colher material para a realização do exame de DNA.
Com o exame, esperava-se determinar se existe ou não grau de parentesco entre o suposto morto-vivo e a família que o acolheu. Dessas amostras, penso, vai se evidenciar para a determinação desse resultado, ou positivo ou negativo de um lado para o outro. E se a polícia quiser fazer a exumação, vocês vão autorizar? À vontade. À vontade. E se o resultado der que não é o vosso filho, este que está aqui? Ele governa, a polícia governa, ele que vai dar a decisão dele. Agora, se nós ir lá também, lá no cemitério abrir, agora se não encontrar nada, qual é a resposta da família? Não temos aquele receio que a polícia não pode chegar aqui, vir cavar. Não temos aquele receio, porque não somos nós que fizemos esse milagre. Porque ele vinha dar sempre de cada vez, eu não estou lá no cemitério. Se vier uma outra mãe, um outro tio a dizer, você está a ficar com o nosso parente, esse é nosso parente, não é vosso filho. A outra família não pode fazer nada. Só o Estado pode resolver, porque senão vamos nos matar. Trabalhava-se também com a possibilidade de exumação do corpo, por isso a sepultura foi isolada. No dia marcado, o Ministério Público não autorizou a exumação, alegando que este seria o último recurso, caso o resultado do DNA não fosse esclarecedor. O mês de outubro começa com novos dados à volta do caso morto-vivo do Soio. Numa operação de rotina, a polícia deteve um cidadão congolês por alegado tráfico de droga. Na cela, ele encontrou o suposto morto-vivo, que já estava sob custódia da polícia, porque haviam indícios de que a história da sua volta ao mundo dos vivos poderia ser uma farsa. O amigo e conterrâneo ao ver o então Sami chamou-lhe de Jadô e disse que nunca tinha falecido, acrescentando, dando o seu nome completo, que é Makubama Beka Jadô. Nasceu em Boma, República Democrática do Congo, tem 24 anos e é filho de Beka Fino e Samba Bakala. No mês de outubro, a polícia convocou as autoridades tradicionais, membros da comunidade e imprensa para falar sobre o resultado da investigação. Era uma astúcia planeada por um suposto padrasto que, na ganância de obter lucros fáceis, encontrou este indivíduo e porque também tinha um conluio com a própria esposa, para poder então servir no futuro e dar uma abertura de uma igreja. Apresentou 2 irmãos do então morto-vivo. E veja muito bem as características fisiológicas dos dois comparativamente com a pessoa em causa. Há riscos e há de facto características que demonstrem mesmo na evidência. Fino Beka e Maviala Beka Michel, ambos da República Democrática do Congo. Os irmãos disseram estar surpreendidos com a notícia de que Jadô passava-se por morto-vivo. Ouvi dizer que o jovem que morreu regressou. Eu perguntei, quem é que morreu? E se regressou, o único que ressuscitou é Jesus. Começava aí um novo episódio do caso. 2 famílias, uma angolana e outra congolesa, a disputarem a mesma pessoa. Para os angolanos, este é o Sami, o suposto ressuscitado. O Sami não pode ser entregue aos congoleses, porque o filho nos pertence. Se levarem o Sami, haverá problemas entre os 3 congoleses e nós. Se é assim que o Estado quer, então vai ter de nos matar primeiro, começando pelos filhos do Sami, irmãos, pais e avós do Sami. É magia negra que eles estão a vir a buscar o Sami para eles levar no Congo. Chega ali, que eles podem fazer no Sami, nós não sabemos. E não vamos ver mais o irmão. E nós é por isso não podemos deixar o Sami. Já os congoleses afirmam que é Jadô e que nunca morreu. Reconhece-se de que apareceu uma família que também reclama o mesmo direito. Mas uma está mais forte e mais próxima da realidade, porque com eles trouxeram uma fotografia. E a fotografia, a pessoa em conflito reconheceu. Agora eu pergunto, desde que eles ouviram, apareceu um homem, que é a família deles, e eles estavam onde?
É por isso, nós como a família, não estamos a acreditar. Para a polícia, o caso está esclarecido. Não se trata, de facto, de uma ressurreição, mas apenas de um artifício fraudulento para poder ganhar dinheiro e contribuir para a vida particular. Ficou esclarecido os resultados que a polícia deteve, de que o cidadão não era... O falecido não era este suposto que apareceu, que este cidadão veio do Congo Democrático. Ele vive em Angola ilegalmente e trabalhava no Soio, no fabrico de carvão. Fomos à procura do local indicado em busca de mais informações. A nossa viatura ficou presa na areia. Caminhamos por mata dentro até encontrar o local onde ele trabalhou. Segundo o Sr. Joaquim, que é o coordenador desta área, o grupo chegou aqui por indicação de dirigentes da Igreja Bundu da Congo, mas depois foram expulsos desta área mesmo porque havia muito desentendimento entre os congoleses que trabalhavam aqui ilegalmente no fabrico de carvão. Estavam a fazer confusão entre eles para lutar, o que lá. Então os mais velhos me falaram que não, tem que mandar sair aquela gente aí lá na mata. Segundo o Sr. Joaquim, ele chegou aqui em 2003. Mostramos as imagens para confirmar se tratava da mesma pessoa. Estava o sinal dele aqui, era mesmo assim, não tem cabelo aqui. É mesmo ele? Esse sinal até só estou vendo agora. Mas a pessoa é mesmo ele? A pessoa é mesmo ele. É mesmo ele. Tanto que é morto já há 12 anos. 12 anos? 2. Mas ano passado, é esse que andavam a fazer trabalhos aqui? Sr. Joaquim confirmou e ficou admirado com a história. Oh, meu Deus, afinal. A cena é essa? Oh, Sami é a pessoa morta já? O Sami é um moço que morreu em 2012 e que agora o Nebeca está a dizer que é ele que ressuscitou. O Nebeca já morreu alguma vez? Eu não tenho conhecimento disso. Mas ele ressuscitou quanto? Enquanto que estava aqui ano passado a trabalhar comigo. Até hoje em dia eu tenho conhecimento que ele está na cidade. Sr. Joaquim disse que não vê o jovem há pouco mais de 3 meses, o mesmo período em que se passou por morto-vivo. As autoridades tradicionais disseram que tudo não passou de uma manobra do acusado e do padrasto para fundarem uma igreja cujo ícone seria o suposto morto-vivo. Isso é uma vergonha. E nós, os munícipes deste Soio, estamos, para além de sermos envergonhados, estamos aflitíssimos. Aflitíssimos porque já um bom número da nossa comunidade que acreditou essa mentira. Não queremos mais que aqui na nossa área entrem igrejas que venham nos mentir. Por isso é que eu pedi que queria ver o morto ressuscitado. Nunca acreditei, não acredito. Dizia sempre que é mentira. E por que as autoridades tradicionais não se reuniram e resolveram esta questão? Automaticamente eles, quando fazem as coisas, escondem-se nas mentiras que fizeram, automaticamente foram descobertas, que são mentirosos. Presume-se mesmo que o suposto padrasto que teria o aliciado e instruído para poder, de facto, tornar-se de um homem morto-vivo. O encontro esclarecedor, que deveria servir para tranquilizar a comunidade, deixou insatisfeita a família angolana, que continuou a afirmar que este é o jovem que regressou ao mundo dos vivos. Jadot foi chamado e colocado frente a frente com as duas famílias. Para complicar ainda mais a situação, ele disse que pertencia às duas famílias, porque ambas vivem no território que pertence ao Reino do Congo. Pertenço às duas famílias, porque as duas fazem parte do Reino do Congo. Para a polícia, esta foi a saída que o jovem encontrou para estar bem com as duas famílias. Em declarações prestadas à polícia, Jadot disse que foi usado pelo padrasto do falecido Samuel João Inês e que está arrependido por se ter feito passar por morto-vivo. Até o fecho desta reportagem, a Polícia de Investigação Criminal não tinha divulgado o resultado de DNA
e nem colheu o material biológico à família congolesa para a realização do exame de DNA. Está detido por imigração ilegal porque entrou em Angola pela fronteira fluvial sem documento algum, através de um barco de pescador. Sob ele, também pesa a acusação de uso da identidade alheia. Naturalmente, esta disposição, a pena pode variar entre os 2 a 8 anos. O processo está na fase de instrução e corre em segredo de justiça.